E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje a pauta é literatura e nós vamos falar do clássico de Arthur C. Clarke. Não é 2001, é O Fim da Infância. Fim da Infância é uma obra peculiar, né, do Clarke, publicado em 1953. Peculiar por quê? Porque o Arthur C. Clarke é comumente conhecido como um cara que trabalha na parte de hard science fiction, né? E o Fim da Infância é um dos maiores clássicos dele, só que ao mesmo tempo que é um dos maiores clássicos, é o livro mais soft science fiction dele, coisa que até desagrada muitos fãs xiitas dele, né? Então a questão dele colocar muita coisa de seres humanos mais sensitivos, né? Ele utilizar mais esse lado um pouco mais metafísico, por assim dizer, do que unicamente a ciência. Basicamente a história, ela não ocorre em apenas um período de tempo, tá? Ela começa na Guerra Fria, e daí você tem as duas potências digladiando o seu poderio bélico. Então chegam alienígenas, né, denominados Senhores Supremos, posteriormente, e a vinda desses alienígenas, ao invés de ser uma coisa um pouco mais fatalista, né, como Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, ela traz, na verdade, uma grande era de paz e prosperidade para a humanidade, né? Então os alienígenas, eles funcionam meio como mediadores, né? Então acabam as guerras, os avanços tecnológicos alienígenas que vão fornecer a Terra e tal. Então passa-se um bom tempo no livro, só que a gente percebe que a humanidade ela ficou basicamente estagnada, tanto em fatores científicos, né? Afinal, por que os seus cientistas humanos vão gastar tempo, dinheiro, recursos com pesquisa, sendo que a alta tecnologia está sendo dada de graça, e até mesmo a própria parte artística, ela fica muito defasada, porque, querendo ou não, os seres humanos passam a viver em uma, por assim dizer, utopia, né? Então, aquela questão da expressão, a necessidade de se expressar simbolicamente, meio que o ser humano perde um pouco isso e vira uma estagnação generalizada, né? A chama do desbravamento, da conquista, né? Seja ela, sei lá, artística, como você falou, seja também alcançar algum ponto do planeta que não houvesse sido atingido anteriormente, também se perde, né? Que é, de uma certa forma, várias histórias de super-heróis que nós falamos aqui, elas passaram por esse tipo de tema, né? Qual é a motivação do ser humano frente à divindade, né? O Fim da Infância, ele é como você disse, né? É um livro que desperta sentimentos distintos. Os fãs xiitas de Arthur C. Clarke consideram esse o livro menos Arthur C. Clarke de todos. Entretanto, é talvez o livro dele que tem a maior aclamação geral do grande público, né? Embora ele seja menos hard science, ele não deixa de ser ficção científica, né? A ciência existe ali como escopo, mas o Fim da Infância é um livro eminentemente filosófico, né? Trata de questões filosóficas. E essa questão que envolve os alienígenas que dão tudo para a humanidade, necessariamente implica naquela questão do que motiva o ser humano a ir para frente. O Fim da Infância é uma das influências declaradas do Gene Roddenberry na criação da sua utopia do universo do Star Trek, porque aquele momento em que a Federação existe, nem tanto na série clássica, mas principalmente na nova geração, é um momento em que a humanidade não precisa de mais nada, as máquinas provêm tudo para os seres humanos e as pessoas daquele mundo não precisam mais se preocupar em trabalhar, em gerar recursos financeiros, porque o dinheiro não existe mais. As pessoas se dedicam única e exclusivamente a atingir o apogeu naquilo que elas mais desejam fazer, ou se elas não desejam fazer isso, fazer aquilo que simplesmente as satisfaz, ou simplesmente como eu posso dizer, o que simplesmente as preenche de alguma forma. Essa analogia essa inspiração do Fim da Infância sobre Star Trek também se estende à maneira como a humanidade sobreviveu a um período de grande dificuldade, porque no cânone de Star Trek, assim, depois do filme Primeiro Contato, se explica que os humanos se
devastaram em uma grande terceira guerra. Eles estavam numa condição extremamente precária, até mesmo à beira da extinção, e quem impede que a animalidade e a brutalidade do ser humano finalmente faça com que a raça se extingua, não é uma característica, não é algo que surge do próprio ser humano, é uma intervenção externa. Quando o Cochrane vai para o espaço, os vulcanos eles captam aquele sinal, os vulcanos vão para a Terra, e a relação dos seres humanos com os vulcanos faz com que os humanos atinjam o máximo do seu potencial. Da mesma forma, no fim da infância, a gente está passando por um período, como você falou, que é o final, né? Está no miolo da Guerra Fria, e os seres humanos estão passando por um período de tensão. Existe até ali uma série de reflexões que a gente pode fazer em relação ao momento em que o livro foi publicado, que era chamado por inúmeras pessoas naquele período, a sociologia ainda estava se encaminhando, mas era chamada de a era da ansiedade, né? A década de 50, quando as pessoas não sabiam o que ia ser do mundo dali para frente, com duas superpotências disputando o controle sobre o mundo. Exato, depois do poderio atômico, né? A descoberta da fusão como arma. Exatamente, a questão do poderio atômico. Então, assim, a distinção que se faz em Star Trek é que no fim da infância a humanidade ainda não havia se destruído, mas existia essa tensão perene, essa ansiedade de que isso poderia acontecer. Então os Senhores Supremos aparecem e existe um processo que é muito gradual, que aliás é um dos aspectos mais inteligentes do livro, em que o Clark ele mostra uma invasão alienígena, mas que não é uma invasão ostensiva, que não é uma invasão física, é uma invasão intelectual, de certa forma ideológica, no sentido em que as ideologias conflitantes são suspensas naquele momento e aos poucos substituída por um ideal de ser humano, que não é um ideal progressivo e que implica muito nessa perda de motivação, que é o que a gente fala, e também na transformação, a gente pode colocar aqui, espiritual, mas espiritual aqui no sentido filosófico, o espírito naquele sentido clássico da filosofia grega, né, da consciência. E essa progressão, ela mostra o que eu considero como a progressão que o Gene Roddenberry usou para o seu universo, mas muito além. Ele mostra o que aconteceu antes, coisa que o Roddenberry não fez, né, só o filme Primeiro Contato mostrou, mas o Roddenberry já era falecido. E ele mostra o que ocorreria muito tempo depois daquele momento da federação, que é quando a humanidade finalmente confrontaria essa condição de estagnação que você demonstrou, que é uma exploração do Clark da condição humana. Eu interpreto como uma crítica ao paternalismo dos alienígenas que dão tudo aos seres humanos e tiram, mas assim, em contrapartida eles acabam tirando dos seres humanos o seu propósito de evolução. É uma das maneiras que ele demonstra pra gente, fala, olha, a evolução humana, como qualquer outra coisa na natureza, ela é amoral. O significado que a gente busca para a nossa existência tem que ter como referência nós mesmos e nunca algo externo a nós. Porque tudo que é externo a nós é necessariamente sempre incompreensível em alguma medida. O que é filosoficamente equivalente a muito do que, por exemplo, eu já mencionei ele aqui, Santo Agostinho fazia, em que ele estabelecia que mesmo a razão, tudo bem, ali dentro de um contexto da fé e tudo mais, mas ele estabeleceu um limite muito claro para a razão. E o Clark aceitava esse limite. Mesmo como um futurista, que é o que ele se tornou depois a posteriori com os outros livros dele, e a gente sabe que ele acertou muita coisa, ou seja, ele entendia o que ele estava propondo para a humanidade, mas mesmo como um futurista, ele entendia que existiam limites para a razão e que a humanidade tinha que progredir conforme aquilo que a sua natureza permitia. Isso implica nos perigos que, por exemplo, a ideologia propõe, todo aquele contexto da Guerra Fria, etc. Então, assim, é um livro com diversos níveis, com diversas camadas a serem exploradas. O que também puxa uma discussão aí, essa questão dos Senhores Supremos, cara, que, tudo bem, eles estão ali, eles existem, então não tem como os humanos negarem isso, né? Não é uma coisa, não é uma crença, né? É uma realidade. Mas, de uma certa forma, ele alude a certas situações da vida real, do relacionamento das pessoas
com a própria religião, né? Com a forma como eles lidam com figuras divinas que não são necessariamente aceitas por todo mundo, né? Que ali a situação é extrema, mais ou menos como que acontece no programa que a gente discutiu isso no programa do Surfista Prateado, sim, né? do Parábola. Do Parábola. Isso eu acho que é um dos aspectos mais interessantes da literatura do Clarke. Ele estudar essa relação do homem perante algo externo, seja compreendido como uma divindade, como no caso o fim da infância, os senhores supremos, querendo ou não, para a grande massa, são divindades. Eles funcionam como divindades. Exato, exato. Assim, a praxis dele, você pode entender como sendo uma divindade. Isso, você vê, ok, são alienígenas e tal, mas o modo, até a própria fisionomia deles, né? Então, alados, com uma questão mais, até uma figura mais demoníaca, né? Talvez até, não é um spoiler, mas assim, mais ou menos isso é meio que revelado assim, que eles já tiveram uma presença aqui na Terra muito anterior ao tempo que o livro conta, tal. Então dá até pra gente entendê-los assim, como a questão mais da figura demoníaca, não demoníaca cristã, mas demoníaca mais grega, né? Demon, entidades, né? Mas uma questão de gárgula também, isso, né? Que de existiam gárgula também para assustar. Então isso também é uma presença intimidadora na questão de que, não existe mais programa espacial, entendeu? Exato, então deixam de ser vigilantes, exatamente, né? Protetores de algum tipo de crença, algum tipo de catedral, mesmo que seja uma catedral ideológica, né? Existe um trecho mais próximo do final do livro em que o protagonista, quando a situação já está perto de se resolver, o protagonista ele confronta um desses senhores supremos, né, o representante dos senhores supremos, a ponte deles com a humanidade, e ele pergunta a ele, fala, mas isso que nós criamos na cultura cristã sobre demônios era uma lembrança, era uma memória que nós tínhamos de vocês de tempos imemoriais? Ele falou, não, é menos uma memória e mais uma intuição daquilo que nós sempre representamos para vocês naquele momento da existência. Então assim, ele faz esse jogo da memória, da consciência, de um ponto de vista, não chega a ser aquela noção de inconsciente coletivo, uma perspectiva mais junguiana, mas ainda assim ele evoca a ideia de que a humanidade compartilha certas ideias, certos sentimentos, intuições, arquétipos, que acabam se revelando uma percepção do universo concreto, mas que nós não somos capazes de compreender plenamente de um ponto de vista racional. É uma questão correta do arquétipo de Jung. Porque tem uma coisa, depois que começou esse negócio da galera botar a jornada do herói em Star Wars, o negócio virou muito determinista, né? Então, porque tem um arquétipo mãe, arquétipo do sombra, arquétipo do herói e tal, e arquétipo não funciona assim. Talvez como manual de roteiro, talvez até sirva para uma primeira guia. Mas não é. Jung, tanto é que se você pegar as obras de Jung para ler, algo que ele escreve nos primeiros livros sobre arquétipos é muito diferente do depois, né? Então ele pega o conceito, o arquétipo, na verdade, é uma ideia, algo muito mais fluido, muito mais nebuloso, assim, tal, que você consegue ter uma percepção daquilo, né? Então é como se fossem diversas moléculas que você consegue juntar em um material para fazer um outro bolo, né? E esse bolo pode ser de vários sabores. E quando você falou essa questão, né, da percepção, não é uma memória, é muito mais uma intuição. Então, para muitos, era uma figura hostil, uma figura demoníaca, no estilo cristão, tal, então algo hostil. Para outros, não. Para outros, até salvadores, no caso. E uma coisa que eu queria falar é que, assim, esse é um dos aspectos mais interessantes em toda a obra do Clarke, que é que, a todo momento, ele gosta de discutir essa relação do homem com algo externo. Sendo vendo como uma divindade, sendo vendo como alienígenas mesmo. Então, se pega encontro com Rama. É o homem perante algo que, obviamente, está muito avançado a ele, só que não é visto como uma divindade, é visto como algo externo. Já o fim da infância tem o lance da divindade. Já o 2001 mistura os dois, e não é o protagonista que vai avaliar isso, e sim o leitor. Isso que é interessante, né? Fontes do Paraíso, você tem toda uma questão. Você tem toda uma questão do desejo humano, do ímpeto humano de alcançar os céus, quase até uma analogia, uma referência à Torre de Babel.
Mas também você tem a questão da nave, o observador, que são, sei lá, 2 capítulos do livro, que ela só passa, joga algumas questões e respostas para a humanidade e depois vai embora. E a humanidade tem que lidar com aquilo que não vai ter mais volta. Como que, de certa forma, foram os Senhores Supremos no fim da infância, nesse passado longínquo que a gente tem no livro. Então, o Clarke, acho que nisso ele é muito esperto, por vários motivos. Primeiro, até pela questão da criatividade, né? Como ele joga isso no livro, sempre de uma maneira interessante, uma maneira contundente. E também por uma outra questão, que é que acho que você citou um pouquinho anterior. Em nenhum momento ele chega e fala, ó, pra mim é isso, eu acredito nisso, tal, não. Ele vai jogando questão pro leitor. Tanto é que, assim, aquele leitor que está naquela leitura mais rápida, aquela leitura dinâmica, talvez não casse essa sutileza e acabe vendo o Arthur C. Clarke como um autor chato, assim. Porque, de fato, isso é algo que não fica explícito na leitura. Essa ideia é uma coisa implícita que depois que você terminou de fazer a sua leitura diária, você fecha, você vai dormir, aquilo fica te perturbando. Aí você vê a genialidade do cara. O pensamento, a reflexão, a digestão desse conteúdo é o mais prazeroso de fato. Tanto é que o próprio, não só o Fim da Infância, quanto outros livros do Clarke, sempre quando ele vai criar algum momento de thriller, algum momento de desenvolvimento de personagem, ele não é feliz. Ele falha, e assim, falha grotescamente. O próprio Fim da Infância tem uma cena meio que de perseguição, assim, que os caras têm que se esconder, que é horrível, assim, é super mal escrito e tal. Mas isso daí passa e o conceito fica, né? E assim, até essa questão que acaba sendo incidental no Fim da Infância, que você tinha falado da questão amoral, né, que a evolução é um processo amoral e tal. Nós entendemos isso enquanto seres racionais, a gente está lendo o livro e tal, mas é difícil você não sentir uma certa melancolia por estar se colocando na pele de uma parte da humanidade que vai sumir, né? De uma espécie que está evoluindo e os que ficaram para trás, eles simplesmente passou esse... ostracismo total. Exatamente. Né? E o próprio nome do livro, O Fim da Infância. Então, eu acho que ele Fim da inocência, né? Exatamente. Então, eu acho que nesse ponto, cara, que a gente está sempre batendo nessa tecla que ficção científica não é um gênero literário que a gente vai ali para procurar grandes emoções, né? A gente vai atrás de reflexões. Então, só que O Fim da Infância, ele, apesar de vir do autor mais hard science que a gente conhece, que existe, né? Ele consegue trazer essa emoção, ele consegue te deixar pesado no final de uma forma que transcendeu essa questão racionalista que a gente sempre discute aqui e passa a ser um negócio muito mais emotivo, né? E mesmo que a gente olhe e não consiga modificar, sabe que aquilo lá é algo que está muito fora dos nossos poderes de atuação, ainda assim, de certa forma, isso daí mexe com a gente. Seja empatizando com personagens, seja empatizando com a raça, ou seja empatizando com um conceito, coisa que no caso do Arthur C. Clarke me mexe muito, e isso que é legal na ficção científica. Você pega Arthur C. Clarke, o próprio Asimov e tal, um Philip K. Dick, às vezes as pessoas colocam eles no mesmo balaio, assim, autores de ficção científica que trabalham com o universo composto por regras, só que cada um tem uma coisa. No caso do Arthur C. Clarke, eu vou muito na questão, ok, como que a humanidade se vê perante algo externo, olhando como divindade, olhando como algo muito mais avançado. Quando eu vou para o Asimov, é engraçado, o Asimov eu tenho muito mais a ideia do indivíduo, assim, né? Então, processo de individuação, seja na visão de um robô, seja na visão de alguém que está diante de um robô e tal. Já o Philip K. Dick, aí é outra coisa que eu não conseguiria definir em uma palavra, vocês vão entender isso daí, claro. Mais que ninguém. Então, isso que na ficção científica é fantástico, assim, eles estão na mesma prateleira da livraria, só que a sensação que você tem como leitor é muito, muito diferente. Fim da Infância, apesar dele ser muito anterior às obras que eu vou citar agora, ele não deixa de ser uma subversão, porque o que ficou popular é o que veio depois. Então eu vou falar, por exemplo, nós temos mais de uma história em que os invasores vieram, os invasores fingiram que eles eram bonzinhos, benévolos e tal, chegaram lá e tal, mas na verdade, não só a gente tem também o arco de abertura da Liga da Justiça do Grant Morrison, dos marcianos brancos, é a mesma coisa do V, né? Então, ou seja, popularizou-se isso, né? Mas popularizou-se uma certa mentalidade, um certo comportamento reativo da humanidade, que é,
muita esmola, o santo desconfia. Então, o que acontece? Existe alguma intenção maligna por trás disso, então não se pode confiar nisso. Então o que acontece? Ou mesmo uma reflexão mais sofisticada, por exemplo, em comparação a invasores de corpos. Exatamente. Mas o que eu queria dizer, fazendo a comparação com o fim da infância, é o seguinte: a gente tem essa imagem aí do V, essa imagem aí dos marcianos brancos do Grant Morrison e tal. E o livro do Clarke, ele, apesar de ser anterior, ele é uma subversão disso, né? Então, você que é fã de cultura pop e tal, você conhece V, conhece a Liga da Justiça do Grant Morrison e tal, se você não conhece o Fim da Infância, você tem que ler urgentemente para virar do avesso essa como é que se diz? Essa noção, né, da divindade que chega do nada e propõe alguma coisa, alguma utopia para a humanidade. E é muito, como é que se diz? Chega a ser triste, né? Porque você tem essa imagem do V e da Liga da Justiça e o Clarke ser tão relegado a um certo nicho de leitores, né? Então é isso, pessoal, esse foi o programa sobre o fim da infância de Arthur C. Clarke. Acesse o nosso site, formiguaelétrica.com.br, inscreva-se no nosso canal, manda e-mail pra gente com sugestões, xingamentos e sei lá o que você quiser mandar pra nós na tela, @formiguaelétrica.com.br, curta o vídeo, procura a gente no Facebook. E é isso, a gente se despede aqui, falou!